Olá, hoje domingo, 23 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que, em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Jesus, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 2 a 7, pula para o 9. Não, versículo 2, pula para o 7, vai até o 9, pula para o 12, 13, depois pula para o 22. Esse trecho do primeiro livro de Samuel conta um episódio em que o Senhor, ele coloca um sono profundo em Saul e no exército de Saul que estava procurando Davi para matar Davi, né? Saul é o rei a quem Davi servia. Só que Davi, ele se transforma num grande guerreiro, num grande líder. E as pessoas começam a admirar muito Davi. De modo que Saul, que é o rei que era servido por Davi, ele começa a ter inveja, ciúme, e ele deseja matar Davi por várias vezes. E o Senhor, várias vezes, para usar o termo bíblico, literalmente entrega Saul a Davi, mas Davi não mata, porque Davi tem várias oportunidades de matar Saul e ele não mata. E esse trecho ele conta um desses episódios. Estavam todos no acampamento dormindo, um sono muito profundo, e Davi chega, encontra Saul dormindo, vai na barraca de Saul, ninguém acorda. E ele, com seu auxiliar, vai até Saul e o auxiliar diz: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, eu vou cravá-lo na terra com uma lançada. E Davi diz: não o mates, não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ou seja, Davi continua olhando para Saul como um ungido do Senhor. Então Saul, que age contra Davi com inveja e ciúme, a retribuição de Davi tem sido o quê? Uma conduta de justiça, uma conduta de amor, de lealdade. Ele não mata. Aí ele pega a lança do rei e pega um jarro de água que está junto do rei. Vai para o outro lado do campo e no alto do monte ele diz: aqui está a lança do rei. Para provar que ele podia ter matado o rei e não matou. Venha cá um dos teus servos buscá-la. E diz, e a palavra de Deus falando para mim e para você: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade.
pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então veja, Saul pôs o seu exército em marcha para matar Davi. E Davi, com o coração dócil a Deus, diz: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e sua fidelidade. Davi tem a oportunidade de matar Saul dormindo, mas não mata, porque não é assim que um rei deve morrer. E um guerreiro que tem honra, ele sabe disso. Ele respeita. Ele tem enraizado nele um respeito profundo à hierarquia e à justiça. Então, Davi está ensinando aqui aqueles homens, tanto do seu exército quanto do exército de Saul. Davi está ensinando uma grande lição aqui, de justiça, de lealdade, de amor e de fidelidade. E Davi não faz isso por si mesmo, ele aponta para a palavra de Deus, porque ele diz: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Então, é um grande ensinamento que a primeira leitura de hoje vem nos dar. A liturgia de hoje está riquíssima. Não tem como a gente não passar por todas as leituras. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. E é uma exortação de São Paulo para cada um de nós. Ele faz uma comparação de Adão com Jesus. Ele chama Adão de primeiro homem e diz: o primeiro homem foi um homem terrestre, preso às coisas da terra, à materialidade desta vida. O segundo homem, que é Jesus, é um homem espiritual. O primeiro é tirado da terra, é terrestre, que é Adão. O segundo vem do céu, é celeste, que é Jesus. E aí ele diz: como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Então veja, aqui o que é que a palavra está nos ensinando? Como é que a gente quer agir diante dos dissabores da vida? Porque para a justiça dos homens, era justo que Davi matasse Saul. Mas Davi não agiu como um homem terrestre, preso à materialidade desta vida. Davi agiu como um homem segundo o coração de Deus, porque é assim que a palavra de Deus descreve Davi. Um homem segundo o coração do Senhor. E aí eu me lembro das palavras do saudoso Papa Bento XVI, que nos ensina: justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Amor é dar ao outro aquilo que é meu. E foi isso que Davi fez. Davi deu o que tinha, o quê? O amor de Deus naquele momento, o temor e respeito a Deus naquele momento, de não matar o seu rei, de ser leal, mas foi para além da justiça. Davi não deu apenas a justiça, porque justiça é dar ao outro aquilo que é dele, mas deu ao outro o amor. Porque Davi deu sim ao outro aquilo que era dele, do próprio Davi, que era o direito de se defender e de seguir a sua vida. Como a gente tem agido na nossa vida quando a gente é injustiçado? Quando alguém faz algum mal contra a gente? O impulso natural da gente é querer devolver na mesma moeda. E se a gente se sente humilhado, a gente quer mostrar que a gente é maior que a pessoa. Como a gente reage diante de uma injustiça que é cometida conosco? É preciso que a gente peça ao Espírito Santo para identificar as nossas ações e as nossas reações. Não como a gente gostaria que fosse, mas como elas realmente são. Quando alguém erra com a gente, de algum modo, como a gente tem reagido? E aí o Evangelho de hoje, Jesus nos fala. Ele vai detalhar, ele vai dar ordens detalhadas, que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, é muito difícil. Com o próprio esforço, a gente não consegue. Nos é necessário ter a humildade de pedir a graça de Deus, porque é com a graça de Deus, somado ao ato racional da vontade, a gente querer se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja, mas é preciso essa soma. Não basta querer se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja.
fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É preciso que a gente peça a graça. Porque se a gente não pedir a graça e entender que a gente depende da graça de Deus para corresponder a essas ordens que Jesus vai nos dar hoje, a gente não consegue. E a gente desanima, e é isso que o inimigo quer. Desanimar a nossa alma. Contar a mentira para a gente que essa vida não é para a gente. Que a gente é muito inferior àquilo que Deus quer de nós. Não, Deus só quer porque sabe que a gente pode alcançar. Agora é preciso que a gente bote o nosso joelho no chão e diga: Jesus, eu sou fraco. Eu sou limitado. Eu quero a justiça dos homens a todo tempo. Eu não quero, e não é errado querer a justiça dos homens, mas Jesus nos chama a um valor maior, e é preciso a graça de Deus para isso. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 38, veja. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, abre aspas para Jesus, Jesus está dizendo para mim e para você, são ordens que eu vou dizer, eu vou ler o evangelho inteiro. A gente vai gastar tempo aqui. E eu peço que você fique até o final. Façamos juntos essa Lexio. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tem ordem e são ordens detalhadas. Abre aspas para Jesus. A vós que me escutais, que sou eu e você, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Primeira ordem de Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Se a gente tentar com as nossas próprias forças, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente vai ser um homem terrestre. E o homem terrestre é preso às coisas da terra. Vai ficar pelo meio do caminho. Agora a gente é chamado a viver como homem celeste, buscando as coisas do alto. Então é preciso que a gente corresponda a essa ordem de Deus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Se alguém te der uma bofetada, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Aí aqui, versículo 30, para a realidade da nossa vida. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, acontece na nossa vida, alguém precisa da nossa ajuda financeira, a gente vai lá, faz um esforço tremendo, empresta um dinheiro e a pessoa, por algum motivo, ela não devolve. A gente fica arrancando os cabelos da cabeça. Meu Deus, isso é muito injusto, e é de fato. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Não peças que o devolva. É muito difícil, porque a gente sabe quanto custou do nosso trabalho, a gente sabe quanto custou do nosso esforço, a gente sabe quanto aquilo está nos custando na vida cotidiana. Muito difícil fazer isso. É preciso a graça de Deus, mas aí eu lembro do ensinamento do Papa Bento XVI, que é pedagógico, que vem nos ensinar em relação a essa ordem que Jesus está dando. Justiça é dar a outro aquilo que é dele, amor é dar a outro aquilo que é meu. Então dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, haja sempre com misericórdia. Quanto a vós, sejam incansáveis em fazer o bem, como está em Tessalonicenses. Hajam sempre com misericórdia. Porque, gente, se a gente parar para pensar, e fica mais fácil. Eu estou enfatizando aqui que não é uma tarefa fácil, mas fica uma tarefa fácil quando a gente percebe que Jesus faz isso conosco todos os dias. Porque toda vez que a gente peca, a gente é injusto com Jesus. A gente comete uma injustiça com Jesus. Toda vez que a gente peca, a gente comete uma injustiça com Jesus, e Jesus continua tendo paciência conosco, tendo misericórdia conosco, não desistindo da gente e nos amando, apesar do mal que nós fazemos para Ele, da ofensa que nós fazemos a Ele quando a gente peca. Aí ele explica: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. A gente, né? A gente que é pecador, a gente ama quem nos ama. Jesus está chamando a gente para sair do pecado e viver na graça. Então diz, se você ama só aquele que te ama, que recompensa você vai ter? Os pecadores fazem isso.
E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Ou seja, fazer o bem, mesmo aquela pessoa que vai agir com ingratidão. Fazer o bem, mesmo aquela pessoa que não vai te dar um obrigado, que não vai reconhecer o teu feito. E a gente que da comunidade Filhos da Misericórdia, que trabalha literalmente com os transpassados, né, com aquelas pessoas que o mundo não quer, que o mundo não quer ver, que o mundo não quer pensar que existem, com aquelas pessoas que são rejeitadas de fato. Muitas vezes a gente faz e sabe que a gente não vai ter o reconhecimento, porque há muitas feridas naquela alma. Muitas feridas. E nós vemos isso na lida da vivência do carisma. É óbvio que a gente vê muita gratidão, mas também nos deparamos diariamente com a ingratidão, com a incompreensão. E o nosso chamado é o quê? Amar. Amar. Amar, amar e amar, como nos ensina São Padre Pio. O que nos é necessário? Amar, amar e amar. E aí ele continua. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Exatamente o que eu falava quando falava do versículo 30. Aí Jesus é literal aqui. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Agora aqui, ele deu um monte de ordem, agora a promessa. E sereis filhos do Altíssimo. A vossa recompensa será grande, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então é isso, meu irmão. Jesus está dizendo, olha para o outro com misericórdia. Do mesmo jeito que o Pai olha para ti com misericórdia. Age com o outro com misericórdia. Do mesmo jeito que eu e o meu Pai fazemos contigo. Não julgueis, olha a ordem. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E a gente condena. Quando alguém faz uma coisa errada com a gente condena. Pronto, ó. Deus está dizendo, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então veja, meu irmão, a vingança do cristão é o amor e o perdão. A vingança do cristão é o amor e o perdão. Aí ele diz, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Na minha opinião, esse evangelho é para a gente tirar da Bíblia, imprimir, escanear, fazer o que for, dar um corte e cola, imprimir o papel e pregar no guarda-roupa. E todo dia antes de sair de casa, ler esse evangelho de hoje. Porque está aqui o roteiro das ordens que a gente deve cumprir enquanto cristão. Nunca esqueçamos disso, por graça de Deus, que o Espírito Santo nos conceda a graça. E entendermos que no meio do mundo não somos discípulos de nós mesmos, somos discípulos de Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, nos ensina com a própria vida que a vingança do cristão é o amor e o perdão. E que quem o segue deve agir e olhar com misericórdia para o outro, assim como ele nos olha e age conosco todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.